TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos novamente nessa nova fase de conteúdos do programa Conversas Bíblicas, com mais um tema para o nosso aperfeiçoamento na compreensão da doutrina, dos ensinamentos bíblicos e daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para os seus servos, para o seu povo. O tema de hoje que vamos abordar é a quarta trombeta. E nós vamos ler no livro do Apocalipse o texto básico para esse nosso Conversas Bíblicas, que se encontra no versículo do capítulo 8º, no primeiro e no segundo verso, que diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Conosco hoje temos o pastor Gerson Belucci, que veio abordar esse tema, conversar sobre esse tema. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Josias. Paz do Senhor aos irmãos. É um prazer estar aqui na TV Web Manaim e participar com vocês dessa alegria de podermos meditar na palavra do Senhor. Pastor Gerson, o primeiro ponto que nós vamos abordar é acerca do projeto criador. Existe base bíblica para entendermos que o projeto criador é finito, ou seja, ele existe por um tempo determinado? Sem dúvida, pastor Josias. Se nós olharmos no início da palavra, no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse verbo criar no hebraico é o verbo bará. Bará significa criar do nada, ou seja, Deus criou todas as coisas do nada, mas o verbo tem um outro significado também, que significa, que quer dizer criar do nada por um tempo determinado. Então a obra criadora é finita. Nós entendemos então que quando vemos os sinais do fim dos tempos, nós podemos entender que este período determinado na palavra do Senhor, ele se apresenta nestes sinais. Ou seja, quando a palavra de Deus nos apresenta esses sinais, nós podemos perceber que esta obra criadora então está chegando ao seu fim. Sem dúvida alguma. Céus e terra envelhecerão, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, realmente, a obra criadora terá um fim. Ela é por tempo determinado, mas esses sinais nos apontam a profecia que está se cumprindo para a igreja, e a igreja deve se preparar para esse momento. Amém, glória a Deus. Muito bem, nós lemos o livro do Apocalipse, lemos 2 versículos no início do capítulo 8º do livro de Apocalipse, e percebemos que o capítulo 8º, ele apresenta uma série de 7 toques de trombetas, que são estes sinais do fim dos tempos. Entendemos, e a palavra mostra isso. Mas o que dá à igreja a condição de perceber isso, de entender que esses são sinais do fim dos tempos? Pois não, pastor Josias e irmãos, o capítulo 8, ele aborda a abertura do 7º selo e começa a falar no toque das trombetas. O capítulo 8, em particular, ele aborda 4 dessas trombetas, né? E o capítulo 9 até o capítulo 11 vai demonstrar o toque das outras trombetas. Esses sinais que estão profetizados aqui no livro do Apocalipse começam com um detalhe muito importante que está no capítulo 8, versículo 5, e eu gostaria até de compartilhar com os irmãos. A leitura desse versículo diz assim: E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos.
O versículo 5 aponta que esse 8º anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e derramou sobre a terra. Isso representa, pastor Josias e irmãos, o derramar do Espírito Santo nessa última hora, uma intensidade maior da presença do Espírito Santo sobre a terra, para que a igreja fiel perceba esses sinais proféticos e se prepare para a volta do Senhor Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. É interessante percebermos isso, a preocupação do Senhor em preparar a sua igreja, em estar conduzindo a sua igreja, dando à igreja as condições de estar preparada para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. Com certeza. Essa profecia veio desde Joel, quando ele diz: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, verso 28 em diante, até o 30, ali apresenta a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, se levanta, ele diz: olha, esta bênção é o cumprimento da profecia de Joel. Eles não estão embriagados, e o texto que nós conhecemos. Por que o batismo com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo prepara a igreja para o arrebatamento, além de prepará-la para testemunhar. É poder para testemunhar e preparo para o arrebatamento. Glória a Deus. Bom, o capítulo 8º, como o senhor falou, ele traz as primeiras 4 trombetas. E são, como já abordamos, sinais que demonstram, que apontam para o fim dos tempos e para a volta do Senhor Jesus. O senhor poderia falar um pouco sobre essas trombetas e o significado delas do ponto de vista prático, na nossa vida, no nosso dia a dia, na história da humanidade? Com prazer. O detalhe, pastor Josias, é o seguinte: se nós analisarmos o livro do Apocalipse somente pela razão, nós vamos observar que, como Paulo disse, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados. Os 2 textos lá de 1 Coríntios 15 e de Tessalonicenses, nós vamos notar que a última trombeta, na razão, seria a 7ª. Mas nós não estamos lendo a palavra e analisando-a sob o aspecto da nossa razão, do nosso entendimento humano, e sim pela revelação do Espírito. Daí a importância desse fogo que é lançado sobre a terra, quando João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá após mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele demonstra, ele dá à igreja essa capacidade de entender a profecia do Senhor Jesus. Então, para nós, a 4ª trombeta é a última trombeta, e nós vamos explicar isso ao longo desta conversa nossa. Vamos falar então da primeira trombeta. Pois não. A primeira trombeta está em Apocalipse 8, eu gostaria de ler com os irmãos, o verso 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte, e queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esse texto fala de uma situação ocorrida no ecossistema, Aliás, esse capítulo 8, ele aborda esses fenômenos que têm acontecido nos últimos séculos, podemos dizer, particularmente na nossa era, na nossa era. E nós podemos observar, eu quero até ler alguma coisa aqui sobre essa trombeta. Estima-se, pastor Josias, que 40% da cobertura verde desapareceu nos últimos anos no território brasileiro. Jacques Cousteau, segundo ele, a cada 10 árvores cortadas, 8 caem vitimadas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pelo extrativismo comercial. Ou seja, nós sabemos pelas queimadas que tem havido
pela nossa Amazônia, que tem sido destruída dia após dia, pelas informações dos satélites, não só aqui no Brasil, mas também em termos mundiais, que essa trombeta já tocou. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, terça parte das árvores, nós sabemos que essa trombeta já tocou. A primeira trombeta, então, ela aborda um sinal na natureza no que diz respeito ao verde. Ao verde. A segunda trombeta já fala sobre um outro fenômeno, outro evento na natureza, mas associado ao mar. Exato. Então podemos ler? Verso 8 diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Essa segunda trombeta, pastor Josias, é interessante porque na Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma reunião muito interessante que deu continuidade à preocupação da humanidade com o planeta. Na década de 70 teve um primeiro ensaio na ONU. A Rio 92, ou a Eco 92, movimentou mais de 30 mil pessoas, 176 países representados, as organizações não governamentais preocupadas com esse assunto da ecologia e principalmente do verde, do mar, da poluição e tudo mais, se reuniram e naquela ocasião o Jacques Cousteau, que eu citei, que foi aquele famoso oceanógrafo, ele disse que 40% das criaturas marinhas, foi até manchete do jornal O Globo na época, 40% das criaturas marinhas estavam perdidas, foram extintas. Então, nós entendemos que essa trombeta também já tocou. Já tocou, certo. Nós não ouvimos nenhum som de corneta, de buzina, nenhum toque, mas profeticamente a igreja fiel vai entendendo o cumprimento dessas profecias. Glória a Deus. A terceira trombeta, então, ainda é um evento que se percebe na natureza. Exatamente. A terceira trombeta, o texto diz no verso 10 e no verso 11, podemos ler: E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Esse fenômeno está ocorrendo fortemente nos nossos dias. Por quê? Porque as águas estão poluídas. Nós sabemos que cada cidade hoje tem uma estação de tratamento de água. É muito improvável que tenha alguma cidade que não tenha uma estação de tratamento de águas. Hoje, inclusive, a grande preocupação são os efluentes, porque os efluentes, químicos, dejetos e tantas outras coisas, metais pesados, a poluição das indústrias, são lançadas nas águas. Hoje a água, pastor Josias e irmãos, é um bem muito caro. Eu entendo que a água, 1 litro de água hoje deve estar mais caro do que 1 litro de combustível. Uma gasolina, por exemplo, Então, daí a preciosidade desse líquido. Atualmente, na minha cidade, que é São Paulo, nós estamos vivendo uma crise, não apenas na cidade, mas no estado. Os reservatórios estão abaixando. Alguns cientistas acham que isso é um fenômeno natural. Mas interessante que, se eu posso citar, eu acho que os irmãos poderiam depois pesquisar, na revista Veja, saiu um artigo na revista Veja do dia 12 de novembro de 2014, que o homem é culpado por essa situação de degradação da Terra, do planeta. Então, ele fala da contaminação das águas e principalmente da poluição.
da emissão de CO2 e de todos esses fenômenos que nós, seres humanos, os homens, estão provocando na obra criadora, assim deteriorando, causando o envelhecimento da Terra. Então, se falando de água, por exemplo, nós temos um grande reservatório no subsolo, mas esse reservatório já está se extinguindo, né? Muitos países, o México, por exemplo, a cidade do México está afundando. Por quê? Porque eles estão usando essas águas dos reservatórios. E outras cidades na Europa, né? Aqui no Brasil, o governo de São Paulo esteve com a presidente resolvendo investir 3,5 bilhões só nessa parte de águas para suprir o estado de São Paulo. Então, hoje a água é um bem precioso e ela está contaminada. Podemos então perceber que há forte constatação de que essas 3 trombetas já tocaram. A terceira trombeta também já tocou, pastor Josias. Nós estamos como se a gente estivesse ouvindo o som dessa trombeta na leitura dos jornais, na leitura das notícias na mídia, enfim, na internet, nas revistas, como citamos aqui. Muito bem. A 4ª trombeta já tocou? A 4ª trombeta vai tocar. E esse é o objetivo do nosso estudo, né? Levar os irmãos a estarem atentos, batizados com o Espírito, cheios do Espírito Santo, para estarem atentos a essa última hora. Por quê? Porque a 4ª trombeta está prestes a tocar. E eu faço referência à leitura da 4ª trombeta, que está no versículo 12, do mesmo capítulo 8 de Apocalipse, diz assim: o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol e a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Evidente, essa trombeta ainda não tocou, mas se nós fizermos menção dos evangelhos, tanto em Lucas 21 quanto em Mateus 24, nesses 2 capítulos, e eu vou citar Mateus 24, 29, que está fácil para eu ler aqui, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, é como se fosse uma cópia do livro de Apocalipse, nesse versículo 12. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, é um sinal dito pela própria boca do Senhor Jesus, que aqui, nesse exato momento, o 4º anjo vai tocar a trombeta. Ou seja, é o mesmo sinal que está descrito aqui no Apocalipse. E esse é o momento do arrebatamento. Esse é o momento que a igreja vai subir, vai ser arrebatada, encontrar o Senhor Jesus entre nuvens e entrar para as bodas do Cordeiro. E aí, enquanto o mundo aqui vai passar por 7 anos de tribulação, na sua metade, 3 anos e meio, entrar na grande tribulação, e os gentios, o tempo dos gentios, termina no arrebatamento. E Deus passará a falar com os judeus, e aí se instalará a 70ª semana de Daniel, que é um outro assunto que certamente os companheiros vão tratar. Certamente esse é um assunto que não se esgota. Não. Nós não temos a pretensão de esgotar. Já é o 2º Conversas Bíblicas que aborda esse assunto, mas há muito ainda que pode ser explorado nesse assunto do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor Jesus. Podemos então afirmar que a última trombeta para a igreja fiel é a 4ª trombeta. A 4ª trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro ao ressoar da última trombeta. Nós, os vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor, e os portais da eternidade, pastor Josias e irmãos, serão abertos para nós nesse momento glorioso que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Glória a Jesus. Irmãos, é para nós, mais uma vez, uma alegria estar com cada um dos irmãos e tê-lo acompanhando o programa Conversas Bíblicas. Nós o convidamos a continuar participando conosco.
inclusive mandando e-mail, sugestões para o e-mail contato@tvwebmanaim.com.br. Você é nosso convidado a estar sempre conosco participando da programação da rádio e da TV Web Manaim. Pastor Gerson Belucci, é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua participação, a sua saudação aos irmãos. Muito bem. Pastor Josias, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse veículo maravilhoso que é a Rádio Manaim, a TV Web Manaim. Tem sido um veículo de grande edificação para muitos irmãos, tem sido uma grande bênção, particularmente para a minha vida. Então eu quero deixar a minha saudação a todos os que estão nos vendo e ouvindo. A paz do Senhor Jesus. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.